Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos, módulo 2. Vamos começar aqui mais uma aula de ciências. Nosso tema hoje é tecnologia de conservação dos alimentos. A gente vai falar um pouquinho sobre essa conservação, sobre esses alimentos, quais são os tipos de conservação de alimentos, para que serve, né? Como é que a gente faz isso na nossa casa, na indústria. Então, esse vai ser o nosso conteúdo de hoje. Nós também queremos lembrar vocês que essa aula está sendo traduzida para a língua brasileira de sinais. Estamos aqui com o intérprete Everton, seja muito bem-vindo, Everton, e vai fazer com que essa aula se torne aí mais inclusiva, mais pessoas possam acompanhar. Eu sou a professora Mauricéia Joana e quero lembrar vocês que também podem assistir essa aula pelo aplicativo, pela TV e pelo nosso canal no YouTube, o canal do Educa Recife. Vocês podem assistir, aproveite, vejam e reveja quantas vezes quiserem. Podem dar um like, claro, isso é importante. E lá no finalzinho da nossa aula, eu sempre deixo aí uma proposta de atividade para que a gente possa pensar, refletir sobre o assunto que a gente trabalhou. E vocês podem aí fazer a devolutiva nos comentários lá no YouTube. Eu fico aguardando, hein, gente? Não esqueçam. Gente, então vamos lá. Olha, estamos chegando ao final de mais um ano. Essa é a nossa última aula do ano. Olha só! E concluímos esse ano, né? E para isso, pensando nisso aí, nesse ano inteiro que a gente trabalhou tantos conteúdos interessantes de ciência, eu trouxe aqui uma frase para a gente refletir. Então vamos começar com ela. Esta frase é do educador Rubem Alves. Eu já trabalhei com ele aqui, falei dele para vocês na aula passada, tá certo? Então, Rubem Alves foi um educador, né? E ele trouxe muitas frases interessantes. Ele nasceu no ano de 1933 e faleceu recentemente aí no ano de 2014. Então, olha só o que é que Rubem Alves falou. Valorizar o seu trabalho não é criar expectativa do reconhecimento alheio. O reconhecimento deve partir de você, autovalorizar-se. Esse é o segredo. Então, gente, ó, não tem que ficar esperando ninguém elogiar, ninguém lhe valorizar. É você que tem que fazer isso. É você que tem que estar aí, olha, para cima, autoestima, mostrando que você voltou a estudar, que você está interessado, que você está querendo. Então, se valorize, aproveite aí todo esse conhecimento que você adquiriu durante todo o ano e se valorize. É você que tem que fazer isso. Os outros também fazem, mas aí é um bônus, tá certo? O importante é que você não esqueça de você. E essa imagem aí que eu trouxe hoje para apresentar é justamente isso. Se abrace, se valorize, mostre que você se gosta, tá certo? Isso é muito importante. Ok? Então, muito bem, vamos aí começar a nossa aula de fato falando sobre a tecnologia da conservação dos alimentos. O nosso componente curricular é ciências e o tema é justamente esse: tecnologia de conservação dos alimentos. Imaginem aí vocês os alimentos que vocês consomem hoje. Será que era do mesmo jeito que as pessoas que moravam, por exemplo, na pré-histórica, os homens pré-históricos? Como era a alimentação deles? Será que tinham os mesmos recursos para guardar, para conservar, para embalar? Os mesmos recursos que nós temos hoje? Olha aí, essa figurinha está mostrando aí, né? O homem pré-histórico com sua caça, aí está com seu pedaço de carne, mas como era a conservação dos alimentos? Será que esse alimento durava muito, não durava? Quais eram as tecnologias que eles utilizavam para que esse alimento aí fosse guardado e que eles pudessem consumi-lo em outro momento? Vou deixar aí para que vocês reflitam, para que vocês pensem. É uma questão de reflexão e também de pesquisa. Aproveita para pesquisar aí na internet como era isso, tá? Olha só, nesta imagem
Eu estou mostrando dois tipos de conservação, né? De alimentos. Que um é através da secagem, e aí essa figura apresenta várias carnes, né? Secando aí para que é uma forma de conservação. E a outra é a refrigeração. Qual das duas será mais eficaz? Qual das duas vai fazer com que o alimento dure mais? E qual das duas usa mais tecnologia? Será que a gente pode começar a pensar por aí? A secagem é um tipo de conservação mais natural, né? Já a refrigeração, aí a gente vê que é usado mais tecnologia e que com certeza esse alimento vai ter mais durabilidade, ele refrigerado. Então, olha, atualmente existem várias técnicas de conservação de alimentos, para que, além de conservar, esse alimento não perca seu valor nutritivo. Então, não basta só eu conservar o alimento, mas é importante que ele ainda se torne nutritivo, porque senão ele vai perder uma das principais propriedades. Então, as técnicas de conservação do alimento, ela precisa primar por isso, ela precisa manter aí esse cuidado. E aí a gente vai pensando aí nas técnicas, né? Uma das técnicas é a refrigeração, que vai fazer com que esse alimento dure mais, porque ele vai estar conservado de uma forma mais duradoura. E essa refrigeração são através das câmaras frigoríficas. Então, ele tem maior duração dos alimentos. O organismo estrague a carne e outros alimentos que são refrigerados. Então, as câmaras frigoríficas, elas são utilizadas justamente como uma tecnologia para que esse alimento, ele possa ter essa duração maior, essa conservação. Temos também uma outra técnica, que é o enlatamento. A finalidade é esterilizar os alimentos, eliminando todos os micro-organismos. Então, é uma outra técnica, é uma outra tecnologia utilizada para conservação dos alimentos. O enlatamento, ele tem a finalidade de manter os alimentos livres de contato com o ar. E isso vai fazer com que ele tenha uma durabilidade maior, que ele possa ser conservado por maior tempo. E aí a gente também voltamos aqui a falar sobre a questão do congelamento. Depois dos enlatados, é o método mais utilizado para a conservação dos alimentos. As indústrias de processamento de produtos alimentícios congelam carnes, verduras, entre outros tipos de alimentos. E com o objetivo, claro, de que esses alimentos tenham maior durabilidade e que, além disso tudo, eles possam manter os nutrientes que são importantes para a manutenção do nosso corpo, da nossa vida, não é? Esses alimentos, eles precisam ter esses nutrientes para que a gente possa aí comer e se manter nutrido. Nas residências, essa técnica de conservação de alimento é muito utilizada. Eu tenho certeza que vocês podem reconhecer aí nessa imagem o que é que a gente encontra. Onde é que eu encontro esse tipo de congelamento? Toda cozinha praticamente tem uma geladeira. E essa geladeira tem um refrigerador. Então, o que é que a gente faz? A gente utiliza lá na nossa residência, a gente utiliza bastante essa técnica, essa tecnologia para conservação dos alimentos. Eu imagino que no momento que eu estou falando sobre essas técnicas, vocês devem estar aí pensando como é que vocês fazem para que os alimentos na casa de vocês se conservem por muito mais tempo sem estragar. E existe também, eu já falei sobre o enlatamento, eu já falei sobre a refrigeração, existe também a secagem ou desidratação do alimento. Aqui no Nordeste, por exemplo, a gente encontra muito esse tipo de conservação na carne de charque. Vocês conhecem a carne de charque, eu tenho certeza, porque é um tipo de alimento muito
utilizado aqui, muito consumido. Então, o que é que acontece aí? É retirado a maior parte do líquido dos alimentos. Os micro-organismos não se desenvolvem nos alimentos secos. Então, também é uma outra tecnologia que vai fazer com que esse alimento se mantenha aí por mais tempo, se conserve por muito mais tempo. Além disso tudo, essa secagem ou desidratação, ela reduz o tamanho e o peso dos alimentos. Quando a gente compra, por exemplo, passa de caju, quando a gente compra frutas desidratadas, a gente está justamente utilizando esse tipo aí de conservação, né? Que ele é feito na indústria. Mas a gente também, muitas pessoas fazem isso em casa, pega o alimento e desidrata, e vai fazendo esse tipo de conservação. Algumas indústrias, para fazer essa secagem ou desidratação, elas escaldam os legumes e algumas frutas antes da secagem. O que seria, então, escaldar? É colocar os alimentos no vapor de água fervente para que possam tirar aí os micro-organismos que vai fazer com que esse alimento ele estrague mais rapidamente. E existe também um outro tipo de conservação dos alimentos que é chamado de cura. Consiste em salgar, defumar, cozinhar e secar ou em alguma combinação desses tratamentos. É utilizado bastante para carnes, por exemplo, que vai fazer com que esses alimentos eles fiquem defumados, não é? E muitas pessoas consomem esse tipo de carne dessa forma. Então, também é uma tecnologia utilizada para a conservação de alimentos. A cura, ela retarda o crescimento dos micro-organismos dentro dos alimentos e destrói muitos deles na superfície dos alimentos. Então, esse alimento, dessa forma, ele vai ter uma certa durabilidade sem estragar. Você vai poder consumir ele aí depois de passar por este processo. Temos também o processo de pasteurização, que é um processo industrial. É um tratamento térmico que elimina micro-organismos termosensíveis existentes no alimento. Então, esse tipo de tecnologia, ele é muito utilizado nas indústrias para o tratamento de conservação de alguns alimentos. Então, pode ser feito de maneira rápida, através de altas temperaturas, ou de forma lenta, com temperaturas mais baixas. E aí, gente, a gente falou sobre várias tecnologias para conservar os alimentos, né? Pensamos bastante que tem as tecnologias que a gente faz na indústria e na nossa casa também a gente tem os nossos cuidados, os nossos hábitos para que esse alimento ele possa ser conservado por mais tempo, ele não se estrague e a gente possa ter um tempo maior para utilizá-lo. Então, diante disso, o que é que a gente vai fazer agora? Estamos chegando àquele momento de finalização de aula, onde eu sempre deixo para vocês uma atividade para que vocês pensem, conversem, discutam aí com seu grupo, com sua turma, com a sua professora do presencial e reflitam sobre o tema estudado na aula. Hoje nós falamos sobre conservação dos alimentos, tecnologias para conservação dos alimentos. E aí o que é que eu quero que vocês façam agora? Depois de discutir, depois de conversar aí bastante com o seu grupo, você vai anotar as técnicas de conservação de alimentos que você consegue observar na sua casa. E em qual alimento ela está sendo aplicada. Então, olha só, além de você observar quais são as técnicas, você vai dizer também qual é o alimento que ela está aplicada. Se for necessário, assiste a aula novamente. Ela está lá no canal do YouTube, você pode ver e rever quantas vezes quiser. Essa e todas as aulas que a gente trabalhou ao longo do ano. Então, não esqueça. E também, quando você aí já tiver resolvida a questão, não esqueça, acesse o canal, nos comentários, coloca lá a sua resposta, tá certo? E aproveita, dá um like, faz aí um comentário sobre as aulas. E é isso, gente. Nós estamos chegando ao final da nossa aula. É a nossa última aula do ano, em módulo 2.
finalizamos. Então, olha, eu quero deixar para vocês um grande abraço. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante todas as nossas aulas, que vocês possam ver e rever quantas vezes quiserem lá no canal do YouTube, as aulas de ciência com a professora Mauricéia. Quero deixar um grande abraço a todos e a gente se encontra, né, minha gente, por aí nas nossas próximas aulas. Até mais!